Chuvas incessantes, rio transbordando, cidades inteiras alagadas, destruição e sofrimento. Esse foi o cenário deixado pelas enchentes que castigaram Rio Doce em 2013. Um quadro nada parecido com as condições do rio nos primeiros meses de 2015. E muito menos com o que estava prestes a acontecer. Com o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, milhões de metros cúbicos de lama, rejeitos da mineração, transbordaram, devastando tudo o que havia pela frente, até o Rio Doce. Uma catástrofe ambiental sem precedentes que contaminou o rio, condenou sua fauna e flora e comprometeu o meio de sobrevivência e o abastecimento de milhões de pessoas. É a maior tragédia ambiental da nossa história. Os danos são incalculáveis e podem ser irreversíveis. Uma preocupação daqui para frente é o fato de que a gente ainda está num período de seca e todo esse material que desceu pelo rio com o desastre de Mariana, a gente precisa entender como isso vai se comportar. Quando o rio encher novamente, a tendência é que esse material se espalhe. E a gente precisa acompanhar, monitorar, estudar isso para saber, a extensão dos impactos ao longo da planície toda. A situação crítica do Rio Doce é apenas um exemplo da crise hídrica que assola o Espírito Santo. Em outras regiões, fatores como o excesso ou a escassez de chuvas, a salinização da água doce e as queimadas agravam ainda mais a situação. Mas por que, em certos locais do estado, que também sofrem com a falta de chuvas, a água é abundante? Nas respostas a esta pergunta, é possível encontrar algumas boas medidas para a superação da crise hídrica. Dados revelam que cerca de 70% do assoreamento dos rios é causada pelas estradas rurais, que não permitem a infiltração da água no solo e, assim, matam as nascentes. Os produtores nos procuravam sempre que a água estava diminuindo, vazão de nascente diminuindo. E eu cheguei, fiz uma reunião na associação, falei, gente, isso tem jeito. Vamos guardar a água na época das águas que a gente tem, para a gente ter essa água na época da seca. Mas como fazer isso, Eliamar? Olha, é simples, a gente faz um projeto de adequação de estradas rurais através de caixa seca, e nós vamos captar a água das estradas e nós vamos jogá-la para o subsolo e essa água vai aparecer na nossa nascente na época da seca. Em 10 quilômetros nós conseguimos captar 50 milhões de litros de água por ano. Isso é uma barragem que não tem no município desse tamanho. Eu não tenho medo de ficar sem água, porque nós preservamos a nossa nascente aqui. Porque se a gente não preservar as nascentes hoje, futuramente a gente vai ficar sem água. E aqui a gente não tem medo disso. Além do controle de processos erosivos em áreas de encosta, é preciso ainda reforçar iniciativas de recuperação de nascentes e de matas ciliares. Um bom exemplo é o programa Reflorestar Viana, que já mapeou 460 propriedades rurais, cercou nascentes para protegê-las e já plantou, inclusive com a ajuda de estudantes, milhares de mudas, reforçando as matas ciliares. Para o futuro, eu penso que essa árvore pode ajudar preservando o meio ambiente. E com o meio ambiente preservado, a água também é preservada. Outra boa iniciativa é o programa Produtores de Água do Governo do Estado. Desde 2009, ele remunera produtores rurais que preservam áreas de florestas e nascentes. Com o projeto, o governo pretende elevar a cobertura florestal do estado de 10% para 16% até 2025. É uma iniciativa muito bem-vinda, está nos ajudando no plantio de árvores no entorno de nascentes, na recuperação de nascentes, nas matas ciliares. Cada um que entra fortalece para um futuro que nós não tenhamos mais problemas de água, com certeza. Além de aumentar a oferta de água, outro meio para superar a crise hídrica é a redução do consumo, que também depende da mudança de atitude de governos, pessoas e empresas. Nesta empresa, por exemplo, a nova cultura em relação à água permitiu reduzir o consumo e diminuir a vulnerabilidade da indústria nos períodos de seca. Com a escassez de água neste período de seca, é inaceitável que a água restante nos rios continue recebendo esgoto das cidades sem qualquer tratamento.
Cachoeiro de Itapemirim é um exemplo positivo. Tem 100% do seu esgoto coletado e tratado. Mesmo assim, ainda sofre com a poluição do rio Itapemirim, porque as cidades localizadas mais acima do rio não cumprem com o seu dever. Se a sociedade não raciocinar de forma diferente, só terá vitórias pontuais. É preciso pensar em termos de bacias hidrográficas. Para salvar seus rios do esgoto e de outras agressões, as cidades capixabas vão precisar reunir esforços conjuntos envolvendo governos, instituições, empresas e sociedade. Na França, país que inspirou a legislação brasileira de recursos hídricos, vários rios foram recuperados dessa forma, inclusive o Sena, assunto que já foi mostrado ao Brasil inteiro por lentes capixabas. No Espírito Santo, a lei que estabelece a política de recursos hídricos está em vigor desde 1998. Mas como ela não impediu que a crise hídrica afetasse a vida e a economia dos capixabas, uma pergunta precisa ser feita. A lei está sendo devidamente cumprida? O Espírito Santo até tem boas experiências na gestão de recursos hídricos. Nós temos 12 comitês de bacias hidrográficas, temos uma legislação muito boa que vem desde a década de 90. O que falta, na verdade, são os instrumentos de gestão que a política estadual de recursos hídricos define.